Bem-vindos de volta aqui ao Futebolografia. Comigo está sempre Francisco da Silva, o nosso autor do futebol popular e de outros artigos. O último até que escreveu para o Fair Play foi sobre o Farense e o regresso do estádio São Luís ao Campeonato Principal Português de Futebol Profissional. E eu sou Francisco Isaac e vamos falar hoje de amor à camisola. Nenhum de nós traz aqui uma camisola que nós tenhamos tido muito amor. O Francisco jogou futebol enquanto miúdo em alguns clubes e fica sempre aquele gostinho ou aquela saudade de voltar a vestir uma camisola e calçar as botas para jogar por um clube que nos foi muito especial. No entanto, como já podem ter lido pelo nosso artigo do Amor à Camisola no Fair Play, que é um artigo escrito por mim e com o Francisco reviu, do princípio ao fim, realmente este amor é uma coisa criada pelos adeptos para justificar, às vezes, a tristeza de um jogador abandonar o clube, ou até quando um jogador se reforma no mesmo clube e ficou para sempre como o grande representante desse emblema. Por isso eu pergunto, Francisco, tu achas que isto é uma concepção, e eu vou lançar essa pergunta no artigo, na minha opinião, é uma concepção criada pelos adeptos e não pelos jogadores. Uma coisa é a era amadora do futebol, que foi até os anos 50, 60, com o profissionalismo as coisas mudam muito porque os jogadores têm que procurar o, o melhor de todos os mundos, não só para eles, mas para a família e por aí afora. Tens também aqui uma segunda questão, enquanto eles jogam bem, servem para representar a camisola, mas quando começam a já não ter pernas, já pelos vistos o amor à camisola para eles não é assim tão necessário e podem abandonar o clube de acordo com alguns adeptos. Qual é que é a tua opinião? Antes de mais, Francisco, cumprimentar obviamente a ti. É sempre um gosto andarmos aqui um bocadinho a recordar histórias, a recordar nomes e mais uma vez vamos tentar recordar aqui algumas personalidades que marcam esta dicotomia e uma grande pergunta que ainda hoje nós acabamos por ter constantemente nas nossas mentes quando estamos a observar os plantéis do nosso clube é se há ou se existem jogadores que de facto ainda têm o tal amor à camisola e se existem, qual é a principal razão que lhes faz continuar com este amor à camisola. Quanto à tua pergunta relativamente a esta questão da mudança e da evolução que aconteceu na forma como o jogador é visto, tanto pelos adeptos como o clube, eu aqui também não ignoraria aquilo que aconteceu mais recentemente, na década de 90, com uma lei que acaba por ser bastante polémica, mas que acabou aqui por dar mais poder aos jogadores, até à entrada dessa mesma lei, que é a lei de Bosman. Aliás, um jogador que ficou mais Não conhecido digas pela qual a própria... posição, fica a pergunta para Ok, os nossos viewers, que é, sem irem ao Wikipédia e ao Google, que são duas ferramentas fantásticas, dizer que posição exatamente. é que jogava Bosman e já agora qual é que era a nacionalidade. Continuando, Francisco. Exatamente. Portanto, um jogador que ficou mais famoso por essa lei do que propriamente pelo seu talento futebolístico, mas uma lei que acabou por mudar a relação entre o jogador e os clubes e que pode explicar também, de certa forma, o facto de hoje em dia ser cada vez mais difícil, digamos assim, encontrar jogadores que passam toda a sua carreira num único clube. Por um lado, obviamente, até essa entrada dessa lei de Bosman, os clubes eram aqueles que de facto detinham o maior poder sobre a carreira de um jogador. E a lei de Bosman, por outro lado, com a sua implementação, acabou por passar o ónus, digamos assim, o poder do clube para o jogador e deu maior liberdade ao jogador para ele poder escolher o seu destino. Isto que obviamente acabou por condicionar um bocadinho o aparecimento, ou neste caso a manutenção, dos tais jogadores que jogam apenas num único clube. Obviamente que além disto também não podemos excluir fatores políticos, já fizemos num dos episódios, já falámos por exemplo do caso do Lev Yashin, que jogou única e exclusivamente num único clube, no Dinamo de Moscou, e ele próprio dizia que não se via jogar fora da Rússia, mas obviamente, ou neste caso na União Soviética da altura, mas obviamente que para além do amor à camisola também havia aqui um enquadramento político muito mais nacionalista, obviamente aqui associado à Guerra Fria, que condicionava as mudanças dos jogadores. Obviamente temos que, juntando o amor à camisola, juntando condicionantes políticas e depois, obviamente,
condicionantes contratuais associadas à tal lei de Mosman, acabamos por ter cada vez menos casos ao longo do tempo do tal amor à camisola que nós vamos tentar aqui abordar. Não sei se queres começar aqui por algum grande nome, Francisco. Então, é assim, para os nossos, não digo telespectadores, que a palavra é errada, mas para quem acompanhar este episódio de Futebolografia, há sempre um nome icónico do futebol inglês. Uns dizem que foi dos maiores mestres a nível de toque de bola em Inglaterra, outros dizem que que a sua lenda é extremamente sobrevalorizada e que simplesmente é um mito, é um culto muito estranho que se formou, mas a verdade é que a qualidade estava lá e falamos, claro, de Matt Le Tissier, como podem ver neste golo aqui. Já vai ter o replay para vocês verem bem o toque de bola deste mestre, em que o Francisco vai explicar realmente este amor à camisola. E já agora, que camisola é que é esta, Francisco da Silva? De facto, este nome que nós vamos agora aqui tentar, de alguma forma, tocar um bocadinho na sua carreira, de uma forma sucinta, que acaba por ser um dos grandes nomes de um clube histórico, aliás, com uma grande capacidade de formar talentos, uma das melhores academias britânicas de talentos, e que tem aqui em Matt Le Tissier uma das suas grandes pérolas. É curioso que o nickname do Southampton é Saints, e então os adeptos do Southampton fizeram uma pequena brincadeira e chamaram e deram, digamos assim, o cognome, se me permitem o termo, de Le God ao Matt, porque de facto o Matt era um jogador muito peculiar porque nós, ao vê-lo a jogar, notávamos que ele não tinha propriamente uma grande resistência, não era propriamente o jogador mais comprometido em termos defensivos, não era propriamente o jogador mais resistente ao choque, não era o mais rápido, mas por outro lado tinha uma qualidade técnica excepcional. Aliás, nós formos, é sempre um exercício que nós gostamos de fazer e de sugerir, é nós formos ao YouTube e colocarmos o nome de Matt Le Tissier, nós vamos ver uma compilação de golos extraordinária. Existem vários momentos, tu mostraste um deles, onde de facto dá para ver toda a qualidade técnica do Matt, que funcionava aqui como uma espécie de um trequartista, mas também era capaz de assumir aqui uma posição mais avançada no terreno, e era um jogador que, com a sua visão, com a sua criatividade, com a sua inteligência posicional, era capaz de fazer grandes desequilíbrios. E depois, melhor do que nós estamos aqui a falar e as pessoas irem ao YouTube, verem que com a sua qualidade técnica, com a sua visão, com a sua qualidade de finalização, ele tem momentos absolutamente extraordinários, tem livres diretos extraordinários, aliás, a lembrar futebol de praia, que é uma coisa absurda, tem jogadas em que ele passa, parece, perdoem-me o termo, matrecos, passa pelos jogadores adversários com uma facilidade tremenda, isto apesar dele parecer um jogador frágil, porque ele tinha quase 1,90 m e não era propriamente um jogador muito robusto, mas era um jogador com uma capacidade técnica que desorientava completamente os adversários. E além disso, acaba por ser também um jogador com um elevado grau de acerto, não só fora da grande área, com vários golos de YouTube, de momentos do YouTube, ou se quisermos de vários, de bandeira, vários prémios, Puskás, pelo menos virtuais, nós adeptos que adoramos isto, mas também ele tinha um grande grau de acerto e um grande grau de finalização de grandes penalidades. Aliás, eu julgo que conta-se pelos dedos de uma mão, ou não chegam, não chegam no sentido em que um ou dois dedos são capazes de darem o número de penaltis que ele falhou ao longo de toda a sua carreira, porque ele era de facto tinha uma qualidade técnica impressionante e colocava a bola onde queria com os seus pés, e isso na marca dos 11 metros ele era imperdoável, digamos assim. Então, desculpa te interromper, mas este amor à camisola que ele tinha pelo Southampton, explicava-se porque ele gostava mesmo de Southampton, o clube sempre o tratou bem, ou nunca apareceram oportunidades de ele sair para outro clube?
Não apareceram, aliás, ele teve muito, aliás, ele teve vários interessados, quando se dizem vários interessados é o Manchester United, teve o Tottenham, obviamente que tinha também o Chelsea, que não é o Chelsea que conhecemos hoje, o Moderno, Chelsea sim. que o Chelsea cresceu muito nos últimos 20 anos à custa do Roman Abramovich, já era um clube histórico, mas não com a capacidade que tem hoje, é diferente, convém termos isso em atenção, mas ele teve vários convites, inclusive é fora do Reino Unido, mas ele acabou sempre por nunca materializar essas vontades explícitas de outros clubes. Obviamente que aqui tem muito a ver com o facto de ele se sentir bem no Southampton, de ser amado pelos adeptos, que como tinha dito no início da nossa conversa, era mesmo o denominado Le God, o Deus, e era muito acariciado. Obviamente também convém aqui dizermos, estamos a falar numa época onde os jogadores eram bem remunerados, digamos assim, mas não havia maluqueira, perdoem-me o termo que existe hoje em termos de salários, não existiam os salários astronómicos, nem as diferenças astronómicas que nós hoje conseguimos ver entre um Southampton e um Chelsea, não havia um grau tão grande de diferença, de um fosso salarial tão, tão avassalador, digamos assim, como existe hoje. Por isso, isto obviamente que o fez, obviamente com o amor à camisola sempre em primeiro lugar, que o fez continuar progressivamente no Southampton, onde ele terminou a sua carreira profissional, depois tem uma pequena aventura em clubes, um deles até é o clube do sítio onde ele nasceu e onde ele termina a carreira de forma honorária, digamos assim, mas de facto a nível profissional foi alguém que manteve muito este culto e é por isso que ele é ainda hoje amado pelos É fãs dos venerado, Saints, é exatamente. venerado e estavas a dizer no início que podia ser um mito, mas para os adeptos do Southampton ele não é um mito, é uma lenda, é mesmo alguém com um estatuto icónico e melhor do que estamos nós aqui a dizer é as pessoas investirem, não é perderem, investirem 5 minutitos A para verem. ver Então, maravilhas do Mets. tu disseste aqui uma coisa sobre o Matite Tessier, que ele oferia um bom salário no futebol inglês, que sempre foi um futebol, vamos dizer, da monarquia europeia e mundial, que está mesmo lá em cima. Mas no caso deste senhor, que me aparece no meu lado direito, Uhum. aliás, do lado direito da imagem, Hélio Sousa, que foi um ícone do Vitória Futebol Clube e também chegou a jogar pela Seleção Nacional. Hoje em dia, treinador das camadas jovens, sub-19 da Seleção Nacional, se não estou em erro. Exatamente, João, sim. O Hélio Sousa, merecia, o amor à camisola explica-se que realmente ele quis sempre ser um jogador do Setúbal, do Clube do Sado, ou as oportunidades nunca apareceram. É estranho eu dizer que as oportunidades nunca apareceram, porque Hélio Sousa era um jogador de qualidade e que qualquer um dos maiores em Portugal, não é, em termos de dimensão internacional, Uhum. Sport Lisboa, Benfica, o Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, poderiam muito facilmente ter recrutado o Hélio Sousa. Exatamente, o Hélio Sousa também é um caso, obviamente que aqui convém termos um bocadinho a noção de que nós falamos do Met, que acaba por estar a um nível muito elevado, o Hélio Uhum. estava a um nível elevado, mas aqui é claramente mais um caso de grande amor à camisola, aliás o Hélio fez mesmo toda a sua carreira, inclusive de formação, no clube do Sado, e Uhum. isto acabou depois por ter uma grande preponderância. Acredito que, ao contrário do Met, ele não tenha sido tão assediado por outros clubes, mas ele sempre foi um médio muito trabalhador, com um grande espírito de liderança, com uma grande capacidade de motivar os seus homens. E ele, muito mais do que as suas qualidades técnicas e táticas, atenção, táticas, ele era muito inteligente, era um médio que estava em todo lado, não porque era um super-homem e tinha 3 ou 4 pares de pernas, mas porque era uma pessoa extremamente inteligente e sabia onde é que achava que a bola ia cair e tinha esse feeling e essa inteligência posicional. Mas por outro lado, complementava isto com uma raça, que é uma palavra que nós gostamos muito de utilizar no futebol popular, no futebol português, que era a raça. A raça é essa que depois extravasava para os seus colegas. E o Hélio era muito isso, era um jogador com muito coração, muita alma, com um grande motor dentro de si,
acabava por ser o grande chefe da casa das máquinas, digamos assim, da equipa do Vitória de Setúbal, e que, apesar de ter muita qualidade para se ter única e exclusivamente focado no Vitória de Setúbal, ele sempre foi uma opção que ele quis manter a carreira toda. Aliás, o próprio Hélio nunca procurou de forma pública, como é que eu ia dizer, da mesma forma que o Metz, é verdade, nunca procurou um escape, ou seja, hoje em dia nós vemos jogadores muito agarrados ao clube, ou relativamente agarrados ao clube, mas muitas vezes, sempre que surge uma oportunidade, eles acabam por pressionar de certa forma a que essa oportunidade se materialize. O Hélio nunca fez isso. O Hélio sempre foi um senhor dentro e fora das quatro linhas, teve sempre uma pessoa muito correta para o Vitória de Setúbal, e atenção, porque o Vitória de Setúbal, durante alguns anos deste período em que o Hélio jogou, teve uma crise financeira muito profunda. Ele podia perfeitamente ter abdicado de estar no clube e ter ido, por exemplo, para um Sporting Clube de Braga, para um Vitória Sport Clube, para outros clubes, ou até acredito que ele tinha em carteira interessados fora de Portugal, mas ele nunca fez esse tipo de pressão. O Hélio, hoje, nós notamos isso como treinador das camadas jovens da seleção portuguesa. Ele tem um discurso muito terra a terra, muito cerebral, muito de bem com a vida. Nota-se que é alguém muito ponderado, muito racional na forma como reage. E isso foi também isso que o levou, que esta forma pausada, racional, de ver a sua carreira profissional, o levou depois a ter um amor único na sua vida, que foi o Vitória de Setúbal, e aliás é o único jogador português que nós vamos mencionar neste nosso podcast, digamos assim, neste nosso programa, porque de facto ele merece, por todo o comportamento, por toda a sua forma de estar no futebol, e provavelmente a carreira e a carteira dele estaria mais recheada, mas mesmo assim ele preferiu manter a palavra e o amor ao clube. Isso muitas vezes não há dinheiro que pague este sentimento de pertença e este reconhecimento que as pessoas têm relativamente à carreira do Hélio Sousa. No caso italiano, há este senhor que está nas minhas costas, Franco Baresi. Podem ver aqui as 3 fases de Franco Baresi, a evolução enquanto jogador. E repara, aí está, sempre naquele derby muito complicado, milanês. Atenção, que nós vamos tocar aqui num apelido que tem muito peso no futebol italiano. Então, se formos ver aqui aquele derby de Milão, podemos nos focar num dos irmãos à nossa escolha, no vestido. Ambos estão vestidos pelo menos de preto, o que lhes distingue mesmo é as listas vermelhas, ou a faixa vermelha ou a faixa azul. De um lado temos o Giuseppe, de azul, no Inter de Milão, e do outro lado temos o Franco, de vermelho, no AC Milan. Tanto um como o outro acabaram por se dedicar quase em exclusivo ou de forma profissional, quase em exclusivo, a um único clube. De um lado o Franco ao AC Milan, por outro lado o Giuseppe ao Inter de Milão. Acaba por ser um apelido muito forte no futebol italiano. O Franco, por acaso, é interessante porque o Franco quis seguir, não é quis seguir, podia ter seguido as pisadas do irmão Giuseppe, mas ele acabou por ser dispensado do Inter, porque ele era franzino, era pequeno. Aliás, o nickname, digamos assim, que o Franco tinha era o pequenino. Não vou ousar dizer o pequenino em italiano, porque não quero estar aqui a cometer nenhum lapso linguístico, mas o Franco acabou por ser dispensado, digamos assim, depois acabou por ingressar no AC Milan, onde ele depois acaba por ter uma carreira brutal. É interessante que tu tens aí a evolução do Franco Baresi, mas é interessante que o Franco, nós vemos ali que o atributo que ele tem de maior é os 89 do Defense, ou se vimos a outra carta, 94. 95. 89, 95 e 94, não é? Exatamente. Exatamente. E é interessante que ele, no início da sua carreira,
ele até gostava de atuar em posições mais avançadas do terreno. Depois é que se consolidou, e ainda bem para todos, se consolidou no eixo defensivo e com enorme sucesso. Aliás, ele é uma das figuras míticas do AC Milan. Também poderemos aqui, só como atalho, podemos aqui também ter recordado o caso do Maldini, não é? Do Paulo, que também merecia aqui uma referência pela sua dedicação ao AC Milan. Mas de facto, esta história, esta dicotomia destes dois irmãos acaba por ser muito interessante. Também o Giuseppe atuava em posições mais recuadas, tanto um como o outro. Mas aqui uma história de duas lendas, uma do Inter e outra do AC Milan, que de facto encantavam ou o San Siro ou o Giuseppe Meazza, com a sua qualidade técnica, nomeadamente o Franco Baresi, que era e que foi um jogador à frente do seu tempo, e é por isso que ele também tem este estatuto lendário. Foi um jogador que apesar de ser franzino, era muitíssimo inteligente, tinha uma capacidade, para um defesa, tinha uma capacidade de passe, de drible, era de facto um jogador que se sentia muito à vontade com a bola nos pés. Era um defesa, aos olhos de hoje, muito moderno, que não ficaria a dever a ninguém no panorama atual do futebol. E portanto acaba por ser também aqui interessante recordarmos aqui os dois irmãos, Franco e Giuseppe, que de facto trazem dois amores, já dizia a música popular, que eu tenho dois amores, e neste caso Milão tem dois amores neste caso, não é? Milão exatamente tem dois amores, dois irmãos, que de facto acabam por ser duas figuras também míticas, de San Siro e do Giuseppe Meazza, e que acabam depois por ser traduzido em variedíssimos títulos. Falando em amor à camisola em estádios icónicos, em Old Trafford existe um amor à camisola muito especial que poucas vezes foi esquecido, como podem ver. Eu estou aqui à frente, ele vai-me fintando também, e vou ver se eu ando assim, e vão ver na parte final. O vídeo vai outra vez atrás muito, é o pé esquerda mágico, como podem ver, Ryan Giggs, que fez carreira quase por completo no Manchester United, foi sempre um dos meninos especiais de Sir Alex Ferguson. Francisco, amor à camisola ao ponto que tentou mexer os cordelinhos para parar a treinador do United ali naquela fase Van Gaal para José Mourinho, mas que não correu bem. Exatamente, depois fazer ali a transição, ele acabou por não ser feliz, mas aliás, aquilo também nós queremos recordar é dentro das quatro linhas, porque de facto depois ou fora neste caso das quatro linhas, e é outra história, mas ele dentro das quatro linhas era um gênio galês, o chamado feiticeiro galês. Diz-me uma coisa, este amor à camisola ao United é mais fácil, por exemplo, com o Hélio Sousa ou com o Matt Letizier, Baresi também é um amor à camisola mais fácil, porque são clubes onde eles ganham bastante bem, e no caso de Ryan Giggs, ele praticamente na carreira toda ganhou tudo que havia para ganhar. Não só ganhar tudo, porque também podes ganhar tudo num ano e depois nos 15 seguintes não ganhas nada. No caso de Ryan Giggs é que ao longo de há muita regularidade. Pois, regularidade de títulos. Por isso, é um amor à camisola fácil, ele sempre amou o United. Pergunto a ti se achas que ele teria tido coragem sair do United para ir para outro clube. Não me acredito. Aliás, ele também faz parte de uma geração, e aqui também numa foto com o Paul Scholes, que também acaba por ser uma das figuras também lendárias deste amor à camisola. E ele nunca, aliás, mencionaste bem esse facto, que é muito mais fácil de estar na posição de um Ryan Giggs do que propriamente numa posição do Hélio Sousa, porque estamos aqui a falar de patamares de remuneração completamente diferentes, e um Man United, ou mesmo um AC Milan, consegue estar a lutar anualmente pelos troféus nacionais, mas também europeus, coisa que obviamente um Vitória de Setúbal ou até mesmo um Southampton, no caso do Metz, não tem essa possibilidade. Portanto, obviamente que é fácil, ou é mais fácil a posição do Ryan ou do Paul, mas também é mais difícil de chegar à posição do Ryan e à posição do Paul, porque nem toda a gente joga no Man United, obviamente que nem toda a gente joga no Vitória de Setúbal, mas é mais fácil, perdoem-me esta forma de tentar colocar as coisas, mas é mais fácil de chegar a esse patamar.
do que propriamente um Man United. Mas como tu bem disseste, a regularidade exibicional, mas a regularidade triunfal, perdão, se eu posso usar este termo, ao longo da carreira do Giggs também o foram mantendo muito focado e muito agarrado ao clube. Mas também outra coisa, que é mesmo amor ao clube. Porque ele nos últimos anos, ele não era propriamente uma figura fundamental da equipa, ele passava muito dos jogos no banco de suplentes, mas mesmo assim nós nunca o víamos a queixar-se disso, digamos assim. Ele mesmo assim manteve sempre todo o seu profissionalismo. Se tinha que jogar 20 ou 30 minutos por jogo, para ele não havia grande diferença, apesar de manter intactas todas as suas qualidades técnicas. E isso acaba por ser também, mais uma vez, como nós já mencionamos no caso do Hélio Sousa, um traço de personalidade que nós gostamos muito de ressalvar, porque denota muito a forma como nós amamos ou gostamos das coisas, que é muitas vezes não é só quando as coisas correm bem e eu sou a estrela da companhia, mas também quando eu não sou a estrela, eu consigo dar um passo ao lado e deixar que outros brilhem porque têm melhores condições do que eu. Isto também tem aqui um je ne sais quoi de inteligência, de racionalidade que nós devemos de salientar. Muito bem, para terminar, o máximo de amor à camisola que pode existir é que, no caso, este senhor, os adeptos mais novos podem não reconhecer, ou quem não está tanto por dentro do futebol em termos de história, mas este senhor é Santiago Bernabéu, talvez o maior ícone de sempre do Real Madrid, claro, Cristiano Ronaldo, Puskás, tantos outros passaram pelo clube madrileno, e, aliás, madrileno, merengue, tem o seu nome escrito, mas Santiago Bernabéu é Santiago Bernabéu. Realmente, Francisco, este é o amor à camisola mais fácil ou mais difícil de manter. Uma pessoa que foi jogador, treinador, dirigente, quem inspirou o Real Madrid a ser maior, Eu na acho tua que opinião? é o amor à camisola que todos os anteriores jogadores que nós já falamos gostavam de ser. Porque não me acredito que o Hélio Sousa não gostaria de ser presidente do Vitória de Setúbal. Não me acredito que o Matt também não se importasse de ter sido presidente do Southampton. Portanto, isto é de facto o amor à camisola elevado a um número estratosférico. Porquê? E antes de avançar, só fazer aqui uma menção de duas expressões que nós muitas vezes utilizamos, que é o One Man Club e o One Club Man. Ou seja, estas expressões podem parecer, foram formuladas com as mesmas palavras, mas querem dizer coisas diferentes. Por um lado temos o One Club Man, ou One Club Player, que já falamos aqui, que é o jogador que joga apenas, se é o Hélio Sousa, o Ryan Giggs, ou seja, jogadores que jogam toda a parte da sua carreira num único clube. Ponto 1. O Santiago Bernabéu também era um one club player, só jogou durante toda a sua carreira no Real Madrid, mas depois era outra coisa. Depois existe o One Man Club, ou seja, o clube de um homem. E o Real Madrid acaba por ser o clube de um homem, porque o que é hoje o Real Madrid, nós já tínhamos dito isto, estávamos a brincar em algo, eu posso estar aqui a ser injusto e a usar proporções drásticas, mas 50% do Real Madrid de hoje só é por causa do Santiago Bernabéu. Porque É a visão, o Real Madrid atual é a visão de Santiago Bernabéu. É a visão do Santiago Bernabéu, é um clube global, dominador, com uma supremacia, uma hegemonia enorme no panorama nacional e internacional, e isto convém termos a noção que, depois já podemos falar aqui de um ou dois pergaminhos, digamos assim, do Santiago, que depois acabam por minar um bocadinho a sua imagem. O Real Madrid, quando o Santiago Bernabéu pegou no clube, como jogador, depois como dirigente, depois como presidente, estava, nomeadamente como jogador, estava distante de dois grandes clubes que dominavam o panorama espanhol, que é o Barcelona e o Atlético de Bilbao, que eram dois clubes com uma hegemonia grande nas décadas anteriores à chegada e à presidência do Santiago Bernabéu.
convém terem atenção que só uma reestruturação profunda, encetada pelo Santiago Bernabéu, quando foi dirigente, mas depois também quando foi presidente, é que permitiu que o Real Madrid tivesse a visão e tivesse o domínio, nomeadamente continental, com várias Ligas dos Campeões. Tem tudo a ver com um trabalho de fundo que foi feito, porque convém dizer que o Real Madrid, depois do fim da Guerra Civil Espanhola, que foi um conflito bastante sangrento, e que, no caso, Santiago Bernabéu acabou por ser uma personagem que participou nesse acontecimento. Aliás, ele fez parte da Guerra Civil Espanhola, participou ao lado das forças franquistas. Isto também acabou por condicionar, exatamente, por poder manchar, por manchar e por condicionar e minar um bocadinho a imagem, que hoje não tanto, mas há 40 anos atrás nós olhávamos para o Real Madrid como o clube do Franco, como o clube fascista, digamos assim, nacionalista, porque tem a ver também com este papel que o Santiago Bernabéu teve na sua vida, participou na Guerra Civil ao lado das forças franquistas e depois utilizou essa influência e essa participação como uma forma de procurar apoios para salvar o Real Madrid, porque o Santiago Bernabéu, quando pegou no clube, não enquanto jogador, mas depois enquanto dirigente e presidente, o clube estava na falência, tinha muitas dívidas, tinha muitas dificuldades e obviamente que ele foi, através da sociedade civil e também ao nível das hierarquias militares e políticas, tentar procurar aqui apoios que permitissem salvar a cara e o clube. E obviamente que isso, não estou aqui para julgar de que forma mais ou menos honesta ela foi feita, mas de facto é que ele conseguiu salvar o clube, reergueu e aliás atirou para níveis estratosféricos com várias conquistas nacionais e internacionais. Aliás, é um nome lendário. Por exemplo, estavas a falar que o Real Madrid é a visão do Santiago Bernabéu, o Real Madrid de hoje, mas também um estádio que é muito à frente do seu tempo, foi uma visão do próprio Santiago, que depois até viria a ser batizado com o seu nome, e justamente porque ele é um nome grande que permite hoje, é o pai, é o pai do Real Madrid a todos os níveis, que permite que tenhamos é verdade que esta hegemonia, digamos assim, que depois aconteceu ou este domínio do Real Madrid, depois aqui aumentou um bocadinho a fragmentação que existe entre a Catalunha e neste caso Madrid, neste caso ali o poder central, digamos assim, do reino espanhol. Obviamente que esta ascensão meteórica causou aqui alguma confusão e muita frição, digamos assim, isto acaba às vezes por não ser positivo, mas de facto ele é para terminar acerca do Santiago Bernabéu, ele não só foi um jogador de um único clube, como hoje o Real Madrid também é um clube de um único homem, e esse homem é Santiago Bernabéu, que fez um trabalho notável fora, mas também dentro das quatro linhas. Muito bem. Este foi o Futebolografia. Hoje falámos amor à camisola. Eu continuo a ter muitas dúvidas sobre o conceito de amor à camisola. Não digo que não existe, que os jogadores não tenham dedicado alma e coração ao emblema por própria vontade e que o tiveram, mas realmente penso que o amor à camisola que os adeptos muito tentam agarrar é às vezes para infligir dano ou forçar que os jogadores aceitem em ficar no clube ou que se sintam culpados quando saem. No entanto, Francisco trouxe hoje 5 exemplos do máximo amor à camisola que se pode ter, há muitos outros. Nós gostávamos que deixassem na caixa de comentário pelo menos um nome que não é usual nós falarmos de amor à camisola. Há outros que podem surgir no universo do futebol mundial, que valem, já falámos também dos Scholes aqui por baixo, foi um deles, um dos irmãos Neville a mesma coisa, há muitos, o Fernando Hierro, por exemplo, no Real Madrid, apesar de ter passado pelo Valladolid, não estou em erro a certa altura, mas há muitos nomes que passaram por vários clubes e ficaram lá a vida inteira. O Francisco Totti também é outro, por isso deixem na nossa caixa de comentários, seja num artigo, seja num vídeo, a vossa proposta, e o Francisco no futuro poderá fazer um artigo para falar do que é o One Man Club. Eu podem ler os artigos dele no Fair Play, procurem pelo nome ou pelo Futebol Popular, tem lá tudo. Especialmente há um que é a última ceia que foram sobre as eleições do Futebol do Porto, ganhas por Jorge Nuno Pinto da Costa, mas em que Francisco
faz uma espécie de bola de cristal do que poderá vir a ser o futuro do clube e o futuro até candidato para o clube. Estiveram comigo, Francisco Isaac, este foi um programa do Fair Play, vemo-nos para a semana. Obrigado e até mais.